A vós graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:2. No versículo 2, que ainda faz parte das saudações do apóstolo à igreja de Éfeso e de toda parte, ele passa a falar-nos dos benefícios que devemos estar gozando por sermos cristãos. Ele o faz com palavras de que uma forma ou de outra se vê no começo de muitas epístolas do Novo Testamento. A vós graça e paz. Era costume entre os antigos saudarem uns aos outros desta maneira quando se encontravam. E a saudação favorita que um judeu fazia a outro era: paz, paz seja com você. Paz era o termo preferido dos judeus. O apóstolo, porém, não diz apenas isso, vai além. Ele toma o termo conhecido e o eleva a uma nova esfera, a esfera cristã. Assim, a expressão de cumprimento e saudação cristã é muito mais grandiosa, mais ampla e mais profunda do que a saudação mais ou menos formal com a qual os homens costumam saudar-os uns aos outros. Dou ênfase a esta questão porque a considero de grande importância. O apóstolo não usa tais palavras soltas e ligeiramente e sem pensar. Não é uma simples fórmula que ele usa automaticamente no início de cada carta. As palavras estão carregadas de profunda significação. Quando ele emprega estas palavras e expressa esse desejo quanto aos Efésios, o que ele quer é que eles experimentem todas as infindáveis riquezas que se pode achar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Noutras palavras, quando analisarmos este versículo, veremos que ele contém algumas das verdades mais profundas da nossa fé e que os seus termos são da mais profunda importância. Faço breve digressão para analisar que, quando lemos a Bíblia, nada é mais importante do que examinar cada palavra e questionar o seu significado. Como é fácil fazer leitura bíblica diária de certa porção, seguida talvez por uma certa oração. Se o seu maior interesse é simplesmente ler uma certa porção cada dia, poderá muito bem saltar por cima dessas palavras como essas, dessas profundezas da nossa fé. Aqui, logo no início desta saudação preliminar, o apóstolo mergulha imediatamente no fundo da verdade e doutrina mais profunda que se pode achar em qualquer parte das Escrituras. Para expor o ponto de maneira diferente, este versículo é uma espécie de prelúdio da epístola toda. É característico das grandes peças musicais, de certos tipos de música em particular, terem um prelúdio. O musicista começa compondo o corpo maior da obra, que pode ter vários movimentos ou atos, cada qual com seu tema. Depois, tendo concluído a obra, ele retorna ao princípio e compõe um prelúdio, no qual reúne os principais motivos ou temas que emergiram no corpo da obra. Ele faz isso atinando uma sugestão, talvez em poucos compassos, para aguçar o seu apetite e para que você possa ter uma ideia daquilo que ele vai desenvolver no corpo principal da obra. É minha opinião que este versículo 2 é o prelúdio de toda esta epístola. Nele se insinuam todos os seus temas principais. Mais tarde, vamos penetrá-los mais minuciosamente, mas vejamos-los logo de início. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Não há outras duas palavras em tudo quanto compõe a nossa fé que sejam mais importantes do que as palavras graça e paz. Todavia, com que superficialidade tendemos a soltá-las de nossas línguas, sem parar para considerar o que elas significam. A graça é o começo da nossa fé. A paz é o fim da nossa fé. A graça é o manancial, a fonte, a origem. É aquele local onde, em particular da montanha, do qual o caudaloso rio que vocês veem rolando para o mar, começa a sua carreira. Sem ela não haveria nada. A graça é a origem, a procedência e a fonte de tudo que há na vida cristã. Entretanto, o que significa a vida cristã? Que é o que ela foi destinada a produzir? A resposta é paz.
Portanto, aí temos a fonte e o estuário levando ao mar, o começo e o fim, a iniciação e o propósito de tudo que visa e se destina. É essencial, pois, que levemos em nossas mentes estas duas palavras, porquanto dentro da elipse formada pela graça e pela paz, tudo está incluído. O que é graça? É um termo notoriamente difícil de se definir. Essencialmente, graça significa favor imerecido, favor que você não merece, favor que você recebe, mas o qual não faz jus, ao qual não tem absolutamente nenhum direito, do qual você é totalmente indigno e imerecedor. Podemos chamá-la amor, amor condescendente, amor que desce ou que baixa, ou podemos chamá-la de bondade benéfica. Todas estas expressões são descritivas do que se quer dizer com este termo extraordinário que é colocado constantemente diante de nós pelo Novo Testamento, com esta admirável e maravilhosa palavra graça. Não admira que Philip Doddridge vivia a contemplá-la, como ele nos diz nas seguintes palavras: graça é som encantador, que harmonia de se ouvir. É uma das palavras mais belas em todas as línguas. Com relação à paz, o perigo sempre presente é dar a essa palavra uma conotação ou ligar a ela um sentido que fica muito aquém do seu significado completo. Paz não é mera sensação de guerra, repouso e tranquilidade. Porém, significa muito mais. O perigo constante com relação à paz é pensar nela apenas como ausência de coisas tais como agitação ou discórdia ou conflito. Pode muito bem ser que, porque as nações do mundo pensam em paz naqueles termos, nunca tivemos paz verdadeira. A paz de que falam os livros de história é mera sensação de guerra, mas na Bíblia, paz não significa apenas que você parou de contender. Vai além disso. É interessante que o verdadeiro significado radical da palavra grega traduzida por paz é união. União após separação, uma reunião, uma reconciliação depois de uma contenda e de um conflito. A palavra tem seu lugar na expressão oferta de paz, como uma oferta apresentada por um homem que faz uma proposta de paz. Ele propõe uma união, uma aproximação, uma reconciliação. Noutras palavras, duas pessoas que brigaram e estiveram em conflito depuseram suas armas, olharam-se e apertaram as suas mãos, uniram-se. Houve uma reconciliação, onde antes havia contenda e separação, agora há aproximação e união. Esta ideia é exposta no capítulo 2 da nossa epístola, onde lemos: de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, no versículo 14. As duas partes foram aproximadas. A parede de separação que estava no meio desapareceu, e por meio de um só Espírito se juntaram a um só Senhor. Esse é o sentido de paz. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aí temos a graça no começo e a paz no fim. Todavia, não terminamos. No momento em que você se defronta com tal declaração, é levado a fazer uma pergunta: por que o apóstolo deseja isso aos Efésios? A resposta a essa pergunta, como já estive dizendo, é a totalidade da doutrina cristã. Devemos aprender a ler as Escrituras e, ao fazermos isso, não há nada mais que seja mais importante do que fazermos perguntas sobre elas. Por que precisamos de graça e paz? Por que é que o apóstolo quer que a conheçamos? Por que ele usa esses termos e não outros? A resposta nos leva imediatamente às verdades cristãs fundamentais. Ao desejar-nos graça e paz, ele nos está dizendo a verdade acerca de nós mesmos. Ele nos está dizendo o que necessitamos. Necessitamos da graça que nos leve à paz, porque o homem é o que é em consequência da queda e do pecado. O que isso significa em detalhe é exposto plenamente pelo apóstolo no capítulo 2. O homem em pecado está em inimizade com Deus. O homem, por natureza, como nasce neste mundo, odeia Deus. Não somente está separado de Deus, mas luta contra Deus. É um inimigo de Deus. Tudo nele é, por natureza, completamente oposto a Deus.
Essa é a verdade acerca do homem. E o resultado é que o homem, nessa condição, está combatendo a Deus, está pelejando contra ele e o está odiando. Em seu estado natural, o homem está pronto a crer em qualquer afirmação de jornal de que alguém provou que Deus não existe. O homem pula diante de declarações desse tipo e se deleita nelas, porque ele odeia Deus. Ele está num estado de inimizade contra Deus. Além disso, uma vez que o homem está nessa relação com Deus, também está num estado de inimizade contra si próprio. Ele não está somente engajado nesta guerra contra Deus, que está fora dele, mas também está travando uma guerra consigo mesmo. Aí está a real tragédia do homem decaído. Ele não acredita no que estou dizendo, porém esta é certamente a verdade a respeito dele. O homem está no estado de conflito interno, e ele não sabe por quê. Ele quer fazer certas coisas, entretanto, algo dentro lhe diz que é errado fazer essas coisas. Ele tem dentro de si algo que chamamos de consciência, embora pense que pode ser perfeitamente feliz. Faça o que fizer e, embora possa silenciar os outros, não consegue silenciar esse monitor interno. O homem está num estado de guerra interna. Ele não sabe a razão disso, mas sabe que é assim. Nas Escrituras, contudo, nos é dito exatamente por que a situação é essa. O homem foi feito de tal maneira por Deus que só pode estar em paz consigo mesmo quando está em paz com Deus. Nunca houve o propósito de que o homem fosse um Deus, mas ele está sempre tentando endeusar-se. Ele estabelece os seus desejos como as regras e as leis de sua vida. E, no entanto, é sempre caracterizado por confusão ou coisa pior. Há algo nele próprio que nega as suas reivindicações, e por isso ele está sempre em briga e conflito consigo mesmo. Ele nada sabe da paz real. Ele não tem paz com Deus, não tem paz no seu interior. E pior ainda, por causa disso tudo, ele está num estado de beligerância com todos os outros. Desafortunadamente para cada indivíduo, cada um dos demais também quer ser um Deus. Devido ao pecado, todos nós somos autocentralizadores, egocêntricos, ficamos voltados para nós mesmos, firmados neste ego que colocamos no pedestal e que julgamos tão maravilhoso e tão superior a todos os outros. Mas cada um dos demais está fazendo a mesma coisa e assim há uma guerra entre deuses. Alegamos que estamos certos e que todos os demais estão errados. Inevitavelmente, o resultado é confusão, discórdia e infelicidade entre homem e homem. Assim é que começamos a ver por que o apóstolo ora para que tenhamos paz. É por causa da triste condição do homem, da vida do homem em consequência do pecado e do seu afastamento de Deus. Ele está num estado de desnuidade dentro de si, num estado de infelicidade, num estado de angústia. Mas nem aí as coisas param. O homem trouxe tudo isto sobre si próprio por sua desobediência a Deus. Ele não consegue fugir disso. Ele tem procurado propor todas as explicações concebíveis à sua condição, porém nenhuma delas é adequada. Ele tentou explicar isso com a teoria da evolução e com base nesse modo de ver e nesse ensino, agora o homem deveria estar emancipado e deveria haver paz, mas a paz não veio. O homem tenta explicar o seu quinhão de outras maneiras, entretanto não consegue. O homem trouxe todo este mal sobre si próprio por causa desse desejo de ser Deus. Prova o fato de que ele não gosta de ser corrigido e, na verdade, detesta toda a ideia de lei. Ele a ridiculariza e a considera a lei um insulto. Não reconhece a necessidade de ser mantido na linha pela lei e se ofende com a sua interferência. Mas a grande mensagem da Bíblia é que, embora o homem tenha caído em pecado e se tenha metido neste estado de angústia, Deus ainda se interessa por ele. E Deus interveio e interferiu, deu leis e diretrizes, mas invariavelmente o homem as tem rejeitado. É Deus que nomeia os governos e magistrados para manter o pecado dentro dos limites. Porém, o homem sempre luta
contra toda a ordem imposta de fora. Ele gosta disso, e com esta atitude mostra seu terrível ódio a Deus, a sua inimizade contra Deus. O homem sempre rejeitou o que Deus providenciou para ele, e assim há somente uma conclusão a que se pode chegar com relação ao homem. O homem merece sobejamente o destino que ele mesmo trouxe sobre si. De fato, podemos ir além e dizer que o homem merece coisa pior, merece ser punido. O homem não é somente um infrator que merece punição, também é louco. Ele rejeita a lei de Deus e não quer dar-lhe ouvidos, e portanto merece castigo, merece condenação. Não há desculpa para o homem, ele pecou deliberadamente e caiu no princípio e ainda rejeita deliberadamente a direção divina. Não há argumentos que se lhe possa oferecer. Dele a Bíblia, ele ri dela. Embora vejamos na Bíblia que os homens que se ajustaram a ela encontraram felicidade e paz, os homens a rejeitam, apesar de estar claro que, se as pessoas do mundo fossem verdadeiramente cristãs, a maior parte dos problemas desapareceria. O homem continua rejeitando o cristianismo. Criaturas desse naipe não merecem nada senão o castigo e o inferno. Essa é a condição do homem, em consequência da sua queda no pecado. Pois bem, é justamente neste ponto que a maravilhosa mensagem do Evangelho entra. Toda a mensagem do Evangelho é introduzida pela palavra graça. Graça significa que, apesar de tudo que estive dizendo sobre o homem, Deus ainda olha para ele com favor. Vocês não entenderão o significado da palavra graça, se não aceitarem plenamente o que eu disse sobre o homem em pecado. Esse erro explica por que o conceito moderno sobre graça é tão superficial e inadequado. É porque o homem tem um conceito inadequado do pecado que ele tem e um conceito inadequado da graça de Deus. Se vocês quiserem dimensionar a graça, precisarão dimensionar a profundidade do pecado. A graça é aquilo que diz ao homem que, apesar de tudo o que caracteriza, Deus olha para ele com favor. É completamente imerecida. O homem não lhe faz justo. Mas esta é a mensagem da expressão a vós graça. É a ação de Deus a que não temos direito, que não merecemos. É um amor condescendente, quando o homem não merecia nada senão ser eliminado da existência. Deus olhou para ele com graça e misericórdia e o tratou em conformidade com sua graça e misericórdia. Assim, esta palavra singular, graça, no início da epístola, introduz o Evangelho todo. Este é o grande tema das Escrituras, em todas as suas partes. Por exemplo, Paulo escreve em Romanos, capítulo 5. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Diz ele que éramos não somente pecadores, mas inimigos. Não somente havíamos caído, distanciando-nos de Deus, e lhe tínhamos desobedecido, e nos vimos nessa desgraça. Mas, além disso, há essa inimizade, este ódio, esse antagonismo do Espírito. O Evangelho assevera que, a despeito da nossa inimizade contra Deus, Ele deu seu Filho por nós, e para a nossa salvação, o que Ele fez foi estabelecer a paz. No capítulo 2 desta epístola, lemos que Ele nos reconciliou consigo e nos introduziu no estado de união com Ele. Seu olhar para nós, com sua graça, redundou em paz, e em paz perfeita. A graça de Deus em ação desfaz completamente tudo que descrevemos com o resultado do pecado. Primeiramente, e acima de tudo, Ele dá paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Fomos reconciliados com Deus. A inimizade entre nós e Deus foi-se, graças ao que Deus fez por sua graça. Mas o resultado da graça não é somente paz com Deus. Ele dá ao homem paz interior. Ele capacita o homem pela primeira vez em sua vida a dar a resposta a uma consciência acusadora. Ele capacita o homem pela primeira vez em sua vida a ter descanso na mente e no coração. Pela primeira vez, o homem pode viver consigo mesmo e pode saber que está tudo bem.
o conflito acabou nesse sentido fundamental e ele entende pela primeira vez a causa de todos os seus problemas. Ele enxerga um modo de sobrepor-se a todas as suas dificuldades e vislumbra a vitória final que o espera em Cristo. Isso, por sua vez, leva-o a um estado de paz com as outras pessoas. Trataremos disso em detalhes mais adiante. Porém, ei-lo aqui em resumo, logo no início. No entanto, em que um homem se torna cristão, nada continua o mesmo, e ninguém continua sendo o mesmo para ele. A pessoa que antes odiava, agora ele vê como uma vítima do pecado de Satanás, e ele começa a ter pena dela. Conhecendo a graça de Deus e experimentando essa nova paz que lhe foi dada, seu ex-inimigo passou a ser alguém por quem ele ora. Começa a pôr em ação a injunção do seu Senhor que diz: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos maltratam. A inimizade é abolida pela nova visão. Ele agora deseja ser reconciliado e estar em paz, mas a esta paz com Deus, paz interior e paz com os outros. As Escrituras prosseguem dizendo que se acrescenta algo chamado paz de Deus. Significa que aconteça o que acontecer ao seu redor e perto de vocês, vocês têm dentro de si a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guarda os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Deus não somente lhes deu paz, mas providenciou a preservação da paz. Vocês estão guarnecidos de um poder e de uma pessoa que os manterá em paz. Muitas coisas podem acontecer-lhes. Vocês serão vítimas da tentação para pecar e poderão ficar sem saber o que fazer. Porém, esta paz de Deus, que excede todo entendimento, estará de guarda, protegendo seus corações e as suas mentes. São esses alguns dos elementos da paz a qual a graça de Deus leva. Não obstante, o que eu estou desejoso de ressaltar acima de tudo mais é que tudo isso nos vem com o resultado da graça de Deus. A vós graça e paz da parte de Deus. Não merecemos nada, nem sequer o desejamos, nem podemos obtê-lo, mas Deus nos dá tudo pela graça, uma dádiva inteiramente gratuita de Deus. Agora devemos fazer uma segunda pergunta. Como é que tudo isso acontece? A resposta é dada imediatamente nas duas palavras, nosso Pai. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. A graça logo muda toda a nossa atitude para com Deus, porque mudou todo o nosso conceito de Deus. Para o cristão, Deus é nosso Pai. Para os cristãos, Deus não é apenas um X filosófico à distância, sobre quem ele fala e argumenta inteligentemente em seus livros filosóficos. Deus não é tão somente uma grande força, um grandioso poder no céu distante. Ele é o Pai, o meu Pai, o nosso Pai. Toda a relação entre o homem e Deus foi inteiramente renovada e mudada. Deus não é mais um terrível, distante legislador esperando para punir-nos. Ele continua sendo legislador, mas também é meu Pai. Devemos, porém, ser cautelosos quanto às armadilhas que nos cercam. Em que sentido Deus é Pai? Deus, dirá alguém, é o Pai de todos os homens. É verdade que há um sentido em que Deus é Pai de todos os homens. Paulo, pregando aos atenienses, afirma que Deus é nosso Pai, nesse sentido, que todos somos sua geração. Atos 17 e 28. Isso se refere a Deus em sua relação conosco como Criador. O autor da Epístola aos Hebreus escreve de maneira semelhante quando descreve como Pai dos Espíritos. Hebreus 12:9. Deus é o Pai de todos os Espíritos, como aquele que os fez, como seu Criador. E nesse sentido, ele é o progenitor dos Espíritos de todos os homens. Mas quando Paulo diz aqui, nosso Pai, não está falando naquele sentido geral. Deus é Pai não somente no sentido geral, mas no sentido particular é nosso Pai. Todos os homens, tendo pecado, caíram e perderam aquela relação inicial. E, portanto, o nosso Senhor pode dizer a certos judeus: vós tendes por pai o diabo, João 8,44. Evidentemente, eles não eram filhos de Deus. Assim, o apóstolo aqui não está simplesmente descrevendo Deus em termos gerais de paternidade, em termos de criação. Há um novo elemento, o qual é introduzido com a próxima palavra, a vós graça,
e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esta é a diferença do cristianismo. O elemento que muda tudo é o Senhor Jesus Cristo. Para que não fique nenhuma incerteza ou confusão, notemos o que Paulo diz nesta mesma saudação: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz vêm igualmente do Senhor Jesus Cristo e do Pai. Esta é uma doutrina vital. Isso de um cristianismo sem o Senhor Jesus Cristo não existe. Não há nenhuma bênção de Deus ao homem no sentido cristão, exceto do Senhor Jesus Cristo e por intermédio dele. Qualquer coisa que se declare cristianismo sem ter Cristo no começo, no meio e do fim é uma negação do cristianismo. Deem vocês a isso o nome que quiserem. Sem Cristo não há cristianismo, ele é tudo. Quem é esta pessoa que o apóstolo liga com Deus o Pai? Observemos os termos empregados. Ele é o Senhor, isto é, Jeová. A palavra traduzida por Senhor é a palavra que os judeus empregavam na antiga dispensação para Deus. Era o maior de todos os nomes. O nome que era tão sagrado que eles nem se atreviam a mencionar. Jeová é o nome de Deus, do Deus da aliança. O nome Jeová é empregado como referência ao Pai e também é reivindicação do cristão para Jesus de Nazaré. Este é aquele que nos evangelhos é descrito como Jesus de Nazaré. Mas Paulo não hesita em dizer que ele é Deus. O apóstolo o coloca ao lado de Deus, como igual a Deus. É coeterno com Deus. Ele pode ser colocado ali sem nenhuma irreverência. Ele pode ser colocado ali sem que se incorra em nenhuma blasfêmia. Ele pode ser colocado ali ao lado do nosso Deus vivo e verdadeiro, o Pai. Ele é o eterno Filho de Deus, um com Deus desde a eternidade. Mas ele é também Jesus. Significa que ele é também verdadeiramente homem. Nasceu em Belém e o nome que lhe foi dado é Jesus. Ele veio para ser um menino no templo, Jesus de Nazaré. Ele foi um carpinteiro, filho de José e Maria. E lemos a respeito dos seus irmãos. Ele é um homem que começou a pregar com a idade de 30 anos, Jesus, o operador de milagres. No versículo seguinte, porém, nos é dito algo mais sobre ele. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, ele é Jeová, ele é Deus, mas Deus é também o seu Deus. E Deus é seu Pai. Este é o grande mistério. Ele mesmo disse pouco antes do fim da sua vida terrena: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Ele já dissera: o Pai é maior que eu, todavia, ele é Jeová, porém é também Jesus, o Deus homem. A assombrosa doutrina da encarnação está aí, no versículo 2. Cristo é a segunda pessoa da Trindade Santa e Bendita, que em seu condescendente amor desceu para reconciliar-nos com Deus. Ele próprio é o Senhor Jeová. Ele é também o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o Senhor Jeová que se tornou Jesus, tomando sobre si nossa natureza, tomando sobre si os nossos problemas e mesmo as nossas fraquezas e finalmente os nossos pecados. Ele foi às mais tenebrosas profundezas, a ponto de sentir-se abandonado por Deus quando sofreu o castigo que nos cabia. Isso é graça, o condescendente amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A próxima palavra é Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador, o unigênito, o Messias, aquele que foi enviado para redimir a humanidade. Ele desceu da glória e entrou neste mundo, mas desceu a um ponto ainda mais baixo. Ele não se envergonhou de vestir a semelhança da carne do pecado. Ele sofreu a nossa punição na cruz. Seu sangue foi derramado por nós e nós fomos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Ainda mais maravilhoso, porém, tendo assumido a nossa natureza, ele nos dá então a sua natureza, pois Cristo não nos dá somente o perdão, ele nos dá um novo nascimento e nos tornamos filhos de Deus. O Filho de Deus tornou-se o Filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus, como João Calvino disse uma vez. Significa que não somente temos paz com Deus e com os outros, mas também gozamos o favor de Deus porque somos filhos de Deus em Cristo. Deus, que é seu Deus e seu Pai, tornou-se nosso Deus e nosso Pai. Por isso o apóstolo pode dizer, incluindo-nos a nós que somos cristãos com ele:
A vós graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A suprema honra, a maior dádiva da graça de Deus a nós, é que nos tornamos filhos de Deus e que nesta qualidade passaremos a eternidade na presença de nosso Pai. A graça totalmente merecida leva à paz, à filiação e finalmente à glória eterna.